Hot News. Olá, eu sou Lincoln Augusto e está começando mais um Hot News Entrevista e junto comigo o jornalista Ângelo Franchini Neto. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. E hoje nós recebemos em nossos estúdios Fernando Luiz, ele que é consultor especialista em varejo e diretor da Associação Paulista de Supermercados, que vai falar sobre o seu trabalho na APAS e também sobre a sua experiência no ramo. Fernando, bem-vindo nos estúdios da Hot 107. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. É uma honra o convite. Quando eu recebi, fui prontamente já em atender, porque para falar de varejo, aí fica mais fácil, né? Obrigado. Muito bem, temos o oferecimento de Eikfome, tudinho mais perto do que nunca. Na palma da sua mão, no seu celular, no seu Eikfome. Frigol, final de semana tem que ter churrasco e para ficar melhor tem que ter Frigol. Se for Frigol, é churrasco bom. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. Quem tem LPNet tem sempre mais. 500 mega mais Wi-Fi top por apenas R$ 99,90 por mês. LPNet é fibra ótima. Safra Sul Alimentos. Arroz e feijão é o prato do dia. Arroz e feijão Safra Sul é para todo dia. Cicobi Crediacilpa. Abra sua conta digital no Cicobi Crediacilpa através do app Cicobi e venha para o encantador mundo do cooperativismo de crédito. Conheça a Laura, o pronto atendimento virtual da Unimed Lençóis Paulista. Aqui tem gente, aqui tem tecnologia, aqui tem Unimed. Isilor Energia e Alimentos, Safra 76, ligados pela mesma energia. Bom, mais uma vez, obrigado, Fernando, pela participação, né? Como você bem disse, foi muito rápido agendar a entrevista. O Fernando já de pronto já atendeu nossa solicitação. É um prazer enorme tê-lo em nossos estúdios. Então vamos iniciar falando sobre a sua vida, né? Sua vida profissional, sua vida aí de empreendedor, de consultor. Conta um pouco dessa história, essa trajetória. Antes aqui em off, né? A gente tava batendo um papo sobre esse crescimento seu, né? Enquanto pessoa, enquanto ser humano. E veio de lá de baixo e hoje tá aí entre os tops quando o assunto é varejo. Ah, que isso, é uma honra. Na verdade, eu tava conversando aqui sobre o assunto e resgatou muitas situações, muita lembrança, né? O início meu, assim, vim de baixo, né? Com muita humildade, sempre pregando a humildade na frente da honra, e tem dado certo. Eu comecei ainda com 11 anos, né? Ainda quando podia fazer alguma coisa, né? Quando criança, comecei a trabalhar ali no BTC, Bauru Tênis Clube. Pegava bolinha e ali foi uma escola para mim. Comecei a entender realmente o sentido da educação, da gentileza, né? E o tênis já entrou na minha vida. E hoje eu pratico mais de 20 anos também, é um esporte que eu gosto. E depois disso, eu fui despedido lá, porque a mão de obra, né, criança e tal, teve que parar. Mas daí foi que originou tudo isso, que a gente perde alguma coisa para ganhar muito mais, né? Que é onde eu entrei no varejo. Comecei a fazer alguns bicos de empacotador no Barracão Supermercado, né? Da família hoje. E aí, os finais de semana, e precisou ser contratado, eu fui chamado e comecei lá como empacotador, depois fui para repositor de frutas, legumes e verduras, que a gente fala mais tecnicamente FLV, e fazendo cartaz. Adoro fazer cartaz, escritas. E em 97, aí até 99 tava bom. Aí depois comecei a namorar a filha do patrão, rapaz, ele ficou bravo. E aí eu fui mandado embora. E aí eu me lembro muito bem, tava até conversando agora isso, que o gerente chegou, ele gostava de mim, porque eu também gostava do varejo, tava entremeado, né, abria, fechava a loja. E aí, cara, ele chegou num dia, numa quinta-feira à tarde, depois de acabar todos os cartazes, falei, será que ele quer, né, dar mais serviço? Ele começou já com lágrima no olho e tal. O que aconteceu, Donato? O nome dele, né? Aí ele falou, olha, eu preciso te mandar embora. Falei, rapaz, ele falou, olha, não é por serviço ou você deixou de fazer alguma coisa. Na verdade, você tá fazendo alguma coisa a mais. Você tá namorando a filha do patrão. Aí, beleza, cara. Fui embora, triste, né? Daí, fui mandado embora, mas o namoro continuou. Aí, piorou, né? Porque era proibido. Aí ficou melhor ainda. Na verdade, a gente continuou namorando escondido. Ainda não tinha SMS, não tinha nada. Era cartinhas e tal. E aí eu fui pro mercado de trabalho, que eu sempre precisei trabalhar, né? Minha mãe empregada, doméstica, meu pai é motorista de ônibus, hoje ele tá aposentado, minha mãe tá comigo hoje em casa, graças a Deus.
E daí a necessidade de ajudar em casa, eu fui para eletricista, pintor de carro, funileiro, e depois voltei pro varejo, no Paulistão Supermercados, e teve um comprador que era do barracão, e ele saiu e abriu uma mercearia. Foi aonde ele me chamou para trabalhar, no mercado menor, e aí eu comecei a conhecer mais ainda do varejo. Fazia entrega de tabloide, fazia cartazeamento, limpava banheiro e entregava a compra. E aí aonde eu até aprendi a desossar boi, que eu adoro também a parte do campo, né? E depois de um período a gente casou. A Maísa falou, nós vamos ter que casar. A Maísa é minha esposa. Aí foi quando a gente, em 2005, 2004, a gente casou, né? E ela estudando, fazendo faculdade, e nós alugamos uma casa bem humilde, mas muito boa, do lado onde eu trabalhava. E aí tudo começou, cara. Eu demorei 5 anos para ter a minha filha, a Eloá. Tem um casal de filhos, a Eloá e o Lohan. E depois disso, começamos a fazer aconselhações em famílias, né? Com o sogro, a sogra, meu cunhado, minha cunhada. E hoje, graças a Deus, a gente é uma bela família. E aí ela foi chamada para voltar a trabalhar no mercado. Ela foi no financeiro, cuidando do financeiro. E daí eu também voltei. E aí me lembro muito bem na conversa, estava na sala do patrão, do sogro, né? Aí já mais tranquilos e cientes, e eu hoje entendo isso, estava comentando também. Eu comecei a namorar a Maísa, ela tinha 12 para 13 anos, e eu tinha 17. E aí minha filha fez aniversário agora, 13 anos. Eu falei, você não tá se errado, coloca no não. lugar, né? Aí eu tô no lugar, hoje tô sofrendo um pouquinho, mas assim, realmente eu entendi as dores, e ele é muito ciumento, cara. Pior que isso, ele é muito ciumento, ela é primogênita, e aí a minha filha também, ele tem mais ciúmes da minha filha do que eu. Daí a gente voltou a trabalhar, eu comecei a voltar no mercado, e aí ele me falou assim, olha, Fernando, só tem um problema, cara. Eu não tenho um cargo de liderança pra te colocar. Eu falei, nem sou digno disso, né? Porque eu não tenho, então tem que colocar quem é realmente capacitado. Eu não vou tomar lugar de ninguém que é capacitado. Enquanto eu não me capacitar, eu não quero. Isso pra mim foi ótimo, porque eu voltei de operador de caixa. Aí de operador de caixa eu fui para fiscal de caixa, aí fui para loja, reposição, aí fui para os balcão de atendimento, açougue, frios, padaria. Aí fui encarregado de todos os departamentos. Fui encarregado de todos, gerente perecíveis, gerente de mercearia, e aí fui convidado para ir no comercial, que é a minha paixão. Eu adoro comercial. Aí foi quando ele me chamou lá no corredor de compras, ainda com uma loja. Ele falou, olha, só tem um problema, seu primeiro dia aqui, eu quero que você trate bem os meus fornecedores, os nossos fornecedores. Eu falei, tranquilo, maravilha. E foi onde ele falou assim, olha, seja sempre humilde. A humildade vai na frente da honra. E, cara, tenho implantado isso, a empatia de entender quem tá lá do outro lado do balcão. Na liderança, eu comecei a trabalhar no comercial e cheguei até a diretor comercial da empresa. E, Fernando, aproveitando, né, nessas pontuações que você fez, a consultoria, quando apareceu na sua vida e a partir de que momento você assumiu esse setor? Tá. A consultoria, eu digo que é um cenário que eu nunca imaginei acontecer, tá? Eu tava na empresa da família há 25 anos já. Daí surgiu uma oportunidade de trabalhar em São Paulo, como diretor comercial de um enorme hipermercado, que é o Bergamini, lá em São Paulo, na Zona Norte, um dos maiores. 150 checkouts, uma loja com 195 checkouts. E aí a operação dele era parecida com a nossa, né? A gente também tem aqui o processo de cuidar do gado no campo, na fazenda, e trazer isso para o varejo, uma carne mais fresca. E lá a mesma coisa, proporções maiores. Também tive a facilidade porque o sistema operacional lá era o RP Info, né? Que o cara que desenvolveu aqui colocou lá, e para mim não mudou a cor da grama, né? Vamos falar assim, facilidade, conceito. Aí eu conheci aqui em Bauru o André Luiz. Ele que começou a me mostrar o varejo como é de verdade, com estratégia e conceitos. E ele já estava também lá no Bergamini. Então me ajudou muito. Alguns fornecedores que já estavam lá, que também já me ampararam, tipo Marques Pão, Pão Congelado. Então o pessoal me amparou. E dentro disso, eu fui para São Paulo, só que eu sou caipira. Minha família inteira é caipira. Um lugar muito bom, só que as crianças não quiseram ficar.
fiquei até um final do ano e voltei para cá. Nessa volta, eu falei, olha, eu quero fazer algo diferente. Eu quero fazer algo que eu me sinta bem, tenha liberdade geográfica, que eu queira ficar mais com meus filhos. Porque esse tempo que eu fiquei em São Paulo, eles ficaram em Bauru. E aí eu fiquei muito longe deles, né? Porque eu voltei foi quando meu filho agarrou na minha perna e falou, pai, você vai voltar? Cara, eu fui daqui em São Paulo chorando. Cheguei lá, eu conversei com o seu Odílio, que é o dono. Aí eu voltei. Aí nisso eu falei, olha, o André Luiz me chamou pra, né, começar uma conversa. E eu sempre gostei de conceitos, estratégia. E aí eu comecei a falar, olha, eu vou testar, vou tentar, né? Eu ainda era muito inibido ainda sou, né? Mas essa necessidade vai causando as oportunidades, né? E aí eu, muito tempo na APAS, 12 anos já na APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, uma das maiores entidades desde 71. E aí eu fui lá e fui convidado para fazer cursos nas regionais. Temos 16 regionais no estado de São Paulo todo. E aí me passaram uma grade para ministrar cursos e eu tô correndo as lojas, na verdade as regionais. Em fevereiro eu fiz 5, a última foi agora na Baixada Santista. E tô lá passando todo o planejamento, tô falando de supermercadista para supermercadistas, que são os associados, né? E passando algumas estratégias, conceitos e aonde tirar o dinheiro para colocar aonde, algumas situações de diminuir a despesa para aumentar o lucro. E hoje, né, falando agora sobre esse trabalho seu de consultoria, essa experiência sua no varejo e também o seu trabalho como diretor da APAS, né? Quais são os grandes desafios do varejo no momento? Olha, o varejo, na verdade, ele transforma todo dia, né? Eu uso essa frase que trabalhar com varejo é aprender todos os dias. O desafio ainda quando começa um ano com mudança de governo, pode ser qual for, mas é preocupante para o supermercadista, porque ele fica lá sabendo se vai reformar a loja ou se vai fazer novas aquisições. Porém, o varejo ele tem uma particularidade que na crise é o último que sofre e o primeiro que já se ergue. Passamos aí pela pandemia, né, um cenário horrível, ninguém nunca visto antes e nós tínhamos que nos adequar. E na época, como diretor da regional em Bauru, junto com a entidade, tínhamos que fazer prontuários, protocolos, e de que forma, né? Não tinha exemplos, não tinha onde pegar. E muitos decretos saindo, e eu tive uma participação muito forte. Eu era, né, um leigo político, e ainda sou, mas tive que aprender muito para poder defender o nosso setor. Na Regional APAS, por exemplo, ela defende 400 lojas, né? 400 lojas num raio aqui de 150 quilômetros. E a APAS, ela tem 150 associados com 4.000 lojas. Então é um potencial enorme. Participa aí com 1,4 do PIB nacional, para você ter noção do faturamento. Então é uma situação bem forte e grande. E aí, nesse momento, eu comecei a me entender, ir para a prefeitura, entendendo de decreto, para manter a loja aberta. Então, o desafio que a gente passou lá foi muito grande. E nesse ano, e daqui em diante, tá um pouquinho mais estruturado. Porém, né, sempre é uma situação que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o supermercadista, ele investe, ele compra a loja, você vê que teve algumas transições na cidade e tá sempre andando na frente. Viu? E quanto às reclamações, Fernando, em relação à consultoria que você presta, quais são as principais reclamações desse setor? Olha, a reclamação, na verdade, eu digo que é uma falta de conhecimento, né? Em algumas situações. Estava comentando agora, e eu como supermercadista, que também, né, a gente fala que quando é obrigação, a gente troca ideia, a gente procura, chama, manda no WhatsApp. Agora, quando é estratégia, quando é uma situação mais delicada de faturamento, ninguém fala. E eu tô falando agora. Eu tô desvinculado, né? Não tô mais na operação. E esse curso que eu tenho feito, não é que as pessoas reclamam. Na verdade, você vê que eles ficam abismados em algumas situações que parece que é tão natural. Mas o que acontece? O supermercadista, com a falta de demanda de tempo, ele só faz e não para fazer um laboratório, para analisar números, conceitos, estratégia. Isso hoje eu entremeei na minha vida. Tanto que eu fiz curva ABCD até na minha vida particular. Prioridade em certos momentos, né, na curva melhor, que é a curva A, 50% que a gente resolve metade dos problemas. Então é isso que eu tenho visto nos cursos, nas salas.
tenho passado para eles em relação à diminuição de despesa, né? Que é o maior vilão nosso. Agora a pergunta do milhão, Lincoln, que tenho certeza que é simples de responder. Tem uma fórmula mágica para crescer e se tornar uma potência, Fernando? Cara, não tem, né? Inclusive eu vi algumas situações que ocorreram e eu também gosto do piso de loja e eu fico sempre estudando o comportamento do cliente, né? Quem começa hoje do nada, ele tem que entender de pessoas, tem que saber um pouco como o comportamento do cliente. Eu gosto de ficar na loja, vendo o cliente comprar, o que está comprando, o que está falando. E serviço, quando a gente faz aí, vira uma potência, é uma harmonia de várias situações. Eu vou citar um aqui que acho que é referência para todos, é um grande amigo meu, o genro dele também, o Alan, mas é o Confiança. Confiança Supermercados, eu vou falar um case que eu presenciei, que é a experiência de compra, né? Ele abriu uma loja em Botucatu e aí você vê de longe e quando você tá dentro dela, você também vê longe. É uma loja maravilhosa, de arquitetura. E eu falei, olha, eu vou como cliente, eu vou testar tudo que eu sei de conceito para entender se eu vou ter um bom serviço na hora que eu chegar, se eu vou ter uma boa experiência de compra. Menino do céu. E foi, hein? Cheguei, estacionamento tranquilo, não é baixo para não causar claustrofobia. Entrei na loja, uma escada rolante que não tinha fim. Aí e tinha um lago, tem um lago no meio ali, não sei se vocês foram. Cara, pra mim assim, o êxtase da situação foi quando eu vi famílias lá embaixo, eu tava subindo a escada rolante lá embaixo, no lago, tirando selfie. Falei, cara, que experiência de compra demais. Então ele sabe como faz. Então hoje é complicado. Quem não se atualizar vai ficar para trás. Muito bem. E a verdade é que, em relação aos momentos de crise, Fernando, o desenvolvimento é mais sustentável e duradouro, isso é fato? Sim, é o que eu disse, né? Na pandemia mesmo, quando a gente teve uma situação, né, nunca vista, aí a gente se dedica mais, procura estudar mais, procura entender mais, entender para melhor atender. Então, realmente, essa pergunta é bem pertinente e quanto maior a crise, mais a gente se dedica, viu? E é bem semelhante ao que você viveu na sua vida, né? Que passou por dificuldades, né? Enfrentou-as e hoje pode falar de boca cheia que é especialista em varejo, enfim, tem experiência para contar, né, Fernando? É mais ou menos isso aí, né? Ah, não, eu ainda me coloco humilde ainda, tô aprendendo ainda, né? 26 anos, tenho 43 anos, a lata já tá ruim, mas a gente aprende muito no dia a dia no varejo. E agora vamos falar um pouco sobre o seu trabalho na APAS, né? Qual é exatamente esse trabalho da associação? O que ela faz? Como ela é importante? Como você disse, né? Um pouco mais de 1% do PIB nacional, uma coisa absurda, representatividade dessa associação. Né? Sim. A APAS para mim é uma escola, é uma entidade maravilhosa, uma das maiores, né? Temos assim, em níveis, a Abras, que é nacional, né? Brasileira de supermercado, e a APAS, que é paulista de supermercados, e também tem as demais. A APAS, ela nasceu em 1971. Alguns proprietários de supermercados se reuniram para poder começar a entender melhor, para fazer uma associação no qual pudéssemos melhorar a mão de obra profissional nossa. A escassez hoje da mão de obra especializada é muito grande. E a APAS é uma escola que treina, tem videoconferência, webinars, né? Igual eu participei de webinar de Páscoa, que é recente agora. Falando de algumas situações em relação à comunicação, venda, estratégia. Então a APAS, ela além de ser uma entidade muito forte, ela tem uma feira, não sei se vocês já foram, em maio. Esse ano vai ser de 15 a 18. No Center Norte, que é a APAS Show. Reúne mais de 55 países expondo lá. Então a APAS é gigante, ela faz um trabalho sensacional e eu sou apaixonado dele. Uns 12 anos aí que fui convidado para participar, eu defendo a APAS com muito amor, na verdade, e carinho. E a Abras também, tive o privilégio de ser convidado para um café com o Celso Furtado, me ensinou muito, vem me mentorando até hoje. E o presidente lá da Abras, que é o Galassi, um grande parceiro também. Muito bem. E como é ter grandes empresas associadas, Fernando? Explica pra gente o quanto é importante isso. Olha, em Bauru eu já fazia essa aproximação com
com as empresas, né? E eu conheci muitos e sempre trabalhei com muita ética. Em relação a um exemplo muito simples de ser falado, né? Em relação à negociação, eu nunca falava em relação à mentira. Isso não existe, não pode existir. Uma negociação tem que ser clara e limpa. E aqueles que eu coordenei sempre disse que se você tem o preço, então você sustente que tenha o preço. Se você não tem o preço, fala, eu preciso daquele preço. Que é muito feio tu falar que tem o preço e não vai comprar do cara e depois volta atrás e compra do mesmo. Isso é antiético, né? Já viu que perdeu muito com isso. Então, nessa parte, eu consegui muitos amigos fornecedores. Aí, quando fui para São Paulo, a experiência foi muito maior em relação a empresas, né? E hoje, inclusive, tem algumas que me auxiliam muito, né? Se puder citar nomes aqui, a Witzler, a Witzler, para vocês terem noção, é energia, né? É sustentável, mercado de energia. Essa me reduz 39% da minha despesa de energia. É uma parceira minha, RP Info, no qual eu trabalho mais de 25 anos com eles. Então é um sistema operacional que direciona e te dá a tomar as decisões. Cara, as empresas hoje são potenciais, a gente precisa muito estar aliados. Quem hoje pensa só no ganha, vai perder na frente. Deixa muito dinheiro na mesa. Tem algumas despesas também em relação a seguro de vida, O2 Capital. Cara, é sensacional. Tanto que eles fazem parte da nossa rotina, viu? E ainda falando da APAS, o network, né? Essa inter-relação, essa experiência que é compartilhada, talvez seja o grande legado da APAS quando você é um associado? Sim. O ganho do associativismo é esse network. A APAS, ela é relacionamento. Tá? Quando eu digo que a APAS ela une as pessoas num bem comum, tomar as decisões e esse network, eu vejo nos meus cursos, né? Quando tem intervalo, o pessoal se reúne e começa a trocar aquela ideia, algumas ações pontuais, troca de informação sobre fornecedores, igual recentemente lá um rapaz, eu falo por mim, que uma vez eu ainda estava na forma de fazer pãozinho na mão lá, né, própria, me queimou a modeladora. Modeladora, para quem não sabe, é para aquele que modela o pão. E só tinha uma. Menino do céu, saí correndo na chuva. E hoje a praticidade aí da marca Spam, que é pão congelado, que te entrega tudo. Técnico, te entrega uma padaria pronta. Então é isso que é a troca de informações, esse network, que facilita a vida do outro. E Fernando, agora para a gente falar em relação àqueles que já estão e aqueles que estão começando ou querem começar. Qual o recado que você deixa para eles? Quem quer começar é louco. Brincadeira. Não, para quem quer começar, na verdade tem que estar bem estruturado. É um ramo que dedicação 24 horas, 25 horas, né, na verdade. Tinha muitas vezes que eu tava aqui no telefone almoçando. Meu sogro não é diferente, todos os mercadistas sabem o que eu tô falando. Então, quem quer começar hoje, ele tem que estar embasado em conceitos, estratégia, tem que saber montar uma boa loja, um layout, um planograma. Então, é complicado, mas não é difícil, não. E muitas vezes as pessoas imaginam, pô, né, entrando dinheiro toda hora, mas a margem, o que deixa na última linha, é bem pequenininho. É de 1,5%, 2%. Tá certo, no faturamento maior, 2% ainda é um bom valor, né? Mas para quem tá começando agora, se dedique, estude, associe a APAS, e você vai ter um bom caminho aí. Legal, gostaria de agradecer a presença de Fernando Luiz aqui nos estúdios da Hot 107, trazendo um pouco da sua experiência, né, no mercado de varejo, supermercadista, mercado esse, né, Lincoln, que em Lençóis está passando por uma transformação também. Então acredito que essa entrevista aqui em Lençóis Paulista, né, e também em toda a região, não somente em Lençóis, mas também em toda a região, essa transformação vai ajudar muitas pessoas a entenderem um pouco dessa transformação. Os que estão começando agora, né, tomar coragem para enfrentar os 25 horas diárias aí de trabalho e os que já estão no mercado, buscar mais conhecimento, não ficar parado no tempo. Fernando, estamos sempre de portas abertas, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, parabéns pelo programa, viu? Muito bem, recebemos hoje aqui no Hot News Entrevista Fernando Luiz, consultor especialista em varejo e diretor da Associação Paulista de Supermercados.
Muito obrigado a você que nos acompanha em áudio e em vídeo aqui no Hot News Entrevista. Eu sou Lincoln Augusto, junto com meu amigo e jornalista Ângelo Franchini Neto. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista.